Bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Vamos iniciar hoje uma semana de muitas bênçãos, de muitos milagres, onde nós vamos ver o mover de Deus agindo na nossa vida. Se você está chegando aqui agora e você ainda não conhece nosso projeto, nós iniciamos esse devocional lá no Instagram. Iniciamos estudando o livro de Mateus. E você pode, começar por lá e depois você vir aqui para o YouTube para você dar continuidade aos seus estudos. Eu sempre falo para vocês que é muito importante que além desse devocional vocês tenham também um momento com Deus, que vocês tenham intimidade de vocês, para que o Senhor ele possa falar de forma individual com cada um, e entender as necessidades de cada pessoa, para que assim você também seja uma pessoa livre, seja uma pessoa de muita luz no seu caminho, buscando sempre ao Senhor. Gente, eu peço também que vocês deixem o seu like aqui no vídeo, comenta aqui se nosso devocional tem te ajudado de alguma forma, compartilhe nossa mensagem. Eu tenho certeza que tem alguém aí do seu convívio que precisa dessa palavra e você pode ser essa semente na vida dessa pessoa. Transborde na vida do outro para que Deus possa transbordar na sua e para que o mover de Deus ele possa agir em todos os lugares. Amém? Então se inscreve também aqui no canal, tem um botãozinho aqui abaixo, é só você clicar. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, tá? Então vamos lá, vamos estudar o capítulo de Marcos, versículo 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Aqui o texto se refere a Jesus, tá, gente? E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta eles cabiam. Aqui, tá falando sobre Jesus, que naquela época ele já estava ficando muito conhecido, por tantos milagres. Então, todas as pessoas que sabiam onde Jesus estava, corriam-se multidões, para o encontrá-lo. E aqui o texto está citando isso. Vamos continuar. E anunciavam eles a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim falavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, aqui, gente, ele está falando dele mesmo, tá? Tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: A ti eu lhe digo: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Gente, aqui esse texto ele é muito importante, Ele, na verdade, eu sempre falo que a palavra de Deus ela nunca passará. A gente sempre precisa da palavra e ela sempre vive e é eficaz na nossa vida, em tudo que a gente vive. E é óbvio que nesse texto não poderia ser diferente, Aqui o texto fala, de um paralítico que há muitos anos já sofria, daquela enfermidade, mas que através de alguns amigos, ele foi abençoado, Apesar de Jesus estar num lugar onde tinha muitas pessoas e onde era impossível, que esse paralítico pudesse ver a Jesus, os seus amigos estavam lá, E eles tiraram as telhas, para que o paralítico pudesse descer e Jesus pudesse ver. E uma coisa muito bonita assim que eu vejo no texto é que Jesus, ele se encantou com a fé daqueles amigos daquele paralítico, Porque eu fico pensando, nem o paralítico, que era o que precisava do milagre, Que tinha aquela enfermidade, teve tanta fé como aqueles amigos. E é isso que a gente tem que pensar na nossa vida, Quem que está ao nosso redor, São pessoas que estão levando a gente para mais próximo de Deus e para mais próximo do nosso milagre, ou pessoas que só nos afastam dele cada vez mais. Nós precisamos tomar cuidado porque hoje, infelizmente, o mundo ele é corrompido, pelo pecado.
E infelizmente, se nós não temos essa comunhão com Deus, a gente não consegue discernir quem são as boas pessoas e quem são as pessoas que Deus escolheu para estar do nosso lado. É muito importante, principalmente agora, nos dias de hoje, né, que nós tenhamos as pessoas corretas, que nós tenhamos pessoas que possam nos levar para mais perto de Deus, que possa aumentar muito mais a nossa fé, que no momento que a gente estiver ali, um momento muito difícil, um momento de muita dor, nós tenhamos, né, pessoas para nos levantar e para nos mostrar que a esperança é Jesus, né, e que Jesus ele vai estar ali, não importa o que aconteça. Mas para que nós possamos ter esses verdadeiros amigos, nós precisamos orar, nós precisamos deixar para trás muitas coisas. Eu lembro, gente, que quando eu comecei a passar pelo meu problema que eu passei financeiro, né? Muitos amigos, né, que se diziam ser meus amigos, foram pessoas que se afastaram de mim, né? Pessoas que eu jamais imaginei que pudessem fazer tudo isso ali comigo, mas fizeram, né? Me magoaram, me abandonaram. E enfim, e eu percebi que era Deus limpando a minha vida. Não foi fácil. Não foi fácil ver aquelas pessoas saírem da minha vida, né? Porque eram pessoas que faziam muito parte, onde eu contava tudo da minha vida, onde eu realmente tinha aquela pessoa como uma pessoa íntima. E foi muito complicado quando Deus começou a varrer da minha vida, né, essas pessoas. Então, talvez hoje você precise, né, que Jesus faça essa varredura na sua vida, que Deus ele tire essas pessoas da sua vida, né? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem é os nossos amigos, ele sabe quem são as pessoas que vão nos levar para mais próximo do propósito, ele sabe quem são as pessoas que sempre vão nos levantar quando a gente cair. E tenha certeza que se você orar, Deus vai varrer a sua vida e Ele vai tirar essas pessoas, né? Essas pessoas que talvez hoje você tenha tanta consideração, mas que Deus conhece o coração dela e sabe, né, o quanto muitas vezes ela vai te abandonar no primeiro momento que ela tiver a oportunidade. Então, que hoje nós possamos ter essa direção espiritual de Deus para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa colocar a gente do lado das pessoas corretas e para que nós sempre tenhamos esse discernimento de perceber quem são as pessoas que querem nos afastar do caminho, né? E é óbvio, né, gente, que eu não poderia deixar de citar, né, mais uma vez, né, aqui os mestres daquela época, os mestres da lei, né, que se diziam conhecer tanto a Deus, julgando Jesus, né, falando que Jesus ele não podia fazer aquilo, sendo que eles mesmos conheciam a palavra de Deus, né, mas a inveja, né, fazia com que eles fizessem isso, com que eles blasfemassem, com que eles ficassem julgando. E tantas vezes, né, tantas pessoas com títulos, né, títulos por aí que, infelizmente, elas não têm nada a ver com o que Deus se manifesta, né? Tem tantos por aí que não tem título nenhum, não conhece, assim, muitas vezes nem a palavra de Deus, mas é uma pessoa tão usada por Deus que a gente se sente em paz, a gente vê que aquela pessoa realmente é uma pessoa de Deus, por mais que muitas vezes ali ela não tenha tanto conhecimento, né, da Bíblia, mas é uma pessoa que nos leva para próximo de Deus, uma pessoa que não nos deixa pecar, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas, né? Precisamos sim orar para que Deus possa sempre nos revelar e possa nos mostrar se a gente está no caminho certo, se a gente está ouvindo a pessoa certa, porque a Bíblia fala, né, que assim como tem pessoas que cura, tem pessoas também que nos levam a ir ao pecado. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque os fariseus, eles não existiram só naquela época, eles ainda existem hoje. E se nós não tivermos direcionamento espiritual, a gente fica cego e a gente acaba cometendo muitos erros que desagradam o coração de Deus, né? Então, quanto mais em espírito a gente puder estar, quanto mais oração a gente puder fazer, mais Deus vai estar próximo da gente, mais o pecado vai se afastar da gente. Então, que hoje nós também possamos ser o amigo, né? Que nós possamos mostrar para as pessoas através das nossas atitudes que nós somos verdadeiros amigos, que nós levantamos outras pessoas para que através do nosso exemplo essas pessoas também possam fazer com outras. E é óbvio, né? Nunca, 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 nunca a gente olhar apenas para a nossa enfermidade, né? Para o nosso problema, porque o que Jesus quer é que a gente levante e que a gente ande, né? Como ele falou aqui para o paralítico. Levante e anda, toma o teu leito e anda. Ou seja, Deus quer que a gente levante do nosso problema. Eu não sei o que é que você está passando hoje, se você está passando por depressão ou por algum outro problema, mas Deus quer que você se levante. A vida com Deus é uma vida de mão dupla, né? Onde você coloca o pé e Deus vai colocando o chão para que você possa andar.
Deus, ele não vai fazer as coisas sozinho por você. Então, nós precisamos ajudar Deus para que o seu propósito se cumpra na nossa vida. Ok? Então, vamos continuar. Versículo 13. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se ele, o seguiu. Gente, mais uma vez, né? Falei isso aqui essa semana e mais uma vez eu vou falar. Como a presença de Jesus era assim, algo muito santo, né? Porque aquelas pessoas com que Jesus chegou e chamou, essas pessoas nem sequer se perguntou como é que elas iam sobreviver. É igual hoje, né? Você tem seu emprego e de repente Jesus te chama. E eu fico imaginando, meu Deus, se fosse a gente ia fazer milhares de perguntas e no final das contas a gente nem iria, porque o medo iria tomar conta. Mas nós precisamos aprender com essas pessoas a confiar plenamente em Deus e saber que Ele tem algo para as nossas vidas, né? Como a Bíblia mesmo cita, que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus para todas as outras coisas serem acrescentadas. E Deus, ele não vai esquecer das nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa, mas é óbvio que ele só vai dar, né, quando a gente estiver preparado. Por isso que o nosso primeiro amor, né, precisa ser Jesus, que a gente nunca pode sair de casa sem a oração. Não podemos dormir sem a oração, porque o inimigo, ele sempre, ele vai se aproveitar de qualquer brecha que a gente deixar aberta. Então, nós não podemos, né, nos afastar de Deus, nós não podemos deixar de buscar as coisas do céu primeiro. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, ó gente, mais uma vez, e os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Gente, cara, isso aqui é muito sério. De verdade, gente, de verdade mesmo. Nós precisamos ficar atentos, né, com o que nós temos sido para outras pessoas. Porque, olha só, aquelas pessoas eram mestres da lei, eram pessoas que conheciam a Bíblia de cor e salteado, mas em nenhum momento aquelas pessoas paravam de pecar, julgando o tempo inteiro, né? Querendo procurar alguma coisa para derrubar Jesus por conta da inveja. Então, quantas pessoas a gente sabe que hoje faz isso, né? Quer derrubar as outras pessoas pela inveja, quer fazer de tudo para acusar, mas para ela nunca está errada, né? Ela sempre é a correta. Então, como Jesus mesmo deixou claro, né? Ele veio por nós. Nós somos os pecadores. Nós precisamos de Jesus, né? Não é uma pessoa que está sadia que vai buscar um médico, mas sim uma pessoa que está doente, onde tem uma dor para ela se curar. Ela vai buscar. Então, da mesma forma somos nós. Nós somos pecadores. O pecado existe em nós, apesar que Jesus já veio e morreu por nós, mas nós temos o pecado ainda, né? E a nossa vida é a vida eterna. Então, nós precisamos lutar, né? Nós precisamos estar em constante oração para que Deus ele possa nos curar e para que nós possamos alcançar a vida eterna. Versículo 18, o jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João, ou mais uma vez os fariseus? Por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Gente, mais uma vez, né? Aqui sobre a questão do jejum, onde aquelas pessoas estavam reparando, né, que os discípulos de Jesus não faziam jejum. Mas por que que eles não faziam? Porque eles já tinham a presença de Deus ali. Eles estavam completos da presença de Deus. E
como Jesus mesmo falou, né, que ia chegar o tempo onde eles iam precisar fazer o jejum, porque Jesus, ele é o esposo, né? A igreja, que no caso a igreja somos nós somos a noiva de Jesus. Então, ia existir o tempo, né, onde aquelas pessoas iam ter que fazer o jejum, mas ainda não era o momento, e era isso que eles não entendiam, né? Eles estavam olhando muito mais para as coisas que eram para acusar Jesus do que realmente aceitar Jesus e saber que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha vindo para salvar. E aqui, quando Jesus ele cita, né, que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, Deus está falando de quê? Do nosso passado. Quando a gente aceita Jesus e quando a gente aceita viver uma vida com Jesus, o nosso passado ele precisa ficar para trás. Tudo aquilo que a gente fazia de errado precisa ficar para trás. Por quê? Porque não tem como, né? Jesus, Deus, ele é santo, então ele não habita com pecado. Então não tem como a gente servir ao mundo e servir a Jesus. Nós precisamos escolher a quem nós queremos seguir. Então, quando Jesus fala isso, é porque ele sabe, né? Ele sabe da sua santidade, ele sabe que jamais o mundo vai poder ficar em comunhão com ele, fazendo as coisas da forma que quer, né? Nós precisamos abandonar os velhos hábitos, nós precisamos deixar para trás amizades, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que era pecado na nossa vida e que nos afasta de Deus. Por isso que Deus fala, né, que a rotura do pano ela fica muito maior quando a gente vai lá e costura, justamente porque se nós formos viver para Deus e viver em pecado, uma hora aquilo ali vai estourar, né? E é óbvio que o nosso pecado ele vai ser envergonhado. Então nós precisamos tomar cuidado, precisamos sim abandonar. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e saber que com certeza Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades e tudo aquilo que a gente precisa. Versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, gente, mais uma vez, né, tentando acusar Jesus: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de habitar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Gente, o que é que Jesus estava querendo dizer aqui, né, para eles? Como eu falei para vocês, eles sempre procurando algo, né, para acusar Jesus, porque a inveja era muito grande, né? Eles não conseguiam ver tudo aquilo que Deus estava fazendo. Por quê? Porque eles queriam a glória, né? Eles queriam a glória, eles não entendiam que Jesus não estava fazendo isso ali por fama, mas Jesus estava fazendo tudo aquilo por um cumprimento de um propósito, né? E aqui eles estavam, né, com raiva, porque os discípulos de Jesus estavam pegando espigas de milhos, né, num sábado para poder comer, porque eles estavam com fome. Então eles estavam com raiva e procuravam de tudo para acusar. E é por isso que Jesus fala, né, que pior fez Davi, né, que ele chegou dentro do templo, pegou os pães, né, que tinham sido oferecidos em sacrifícios a Deus e comeu, sendo que ele não podia fazer aquilo, né, porque o pão só quem poderia comer naquela época eram os sacerdotes, né? Era um pão oferecido a eles, mas não. Ele entrou lá, ele pegou os pães, ele comeu e ainda deu a todas as pessoas que trabalhavam com ele, né? Os soldados, os seus exércitos. Mas isso eles não estavam vendo, né? É aquela coisa, muitas vezes a gente quer apontar o pecado do nosso irmão, sendo que nós temos um pecado muito maior por trás. Nós queremos ser santos, sendo que muitas vezes o nosso pecado, o erro que a gente comete durante o nosso dia a dia, é muito maior do que aquela pessoa que a gente fica apontando o dedo, né? Então, é por isso que Jesus fala aqui, que eles não estavam vendo isso ali, né? Comer era pecado, né? Comer as espigas que os próprios discípulos estavam colhendo para comer. Mas pegar os pães que foram oferecidos a Deus não era um pecado. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Com certas hipocrisias que muitas vezes a gente comete. E a gente comete até mesmo sabendo, né? Tantas vezes a gente comete pecado sabendo que isso ali é pecado. E como Jesus mesmo falou, né? Que até o sábado é do Senhor. Até o sábado é do Senhor. Então,
todos os dias são consagrados a Deus, né? Não era porque era sábado, mas todos os dias eram considerados para Deus. E como Jesus mesmo falou aqui, né? Que o sábado ele não foi feito por causa do homem. E não foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Então, assim, gente, nós precisamos tomar cuidado, né, com certas atitudes para que a gente não sejamos fariseus, né, na vida dos outros. Não fique apontando o dedo e julgando, o pecado daquele ali é assim, assim, assim. Tá, e você já se olhou no espelho? Você já se viu se você não está cometendo um pecado pior que ele? Então, que hoje Deus ele possa abrir os nossos olhos, que essa palavra, né, possa falar muito forte ao nosso coração. E como eu sempre falo, que você nunca pare apenas por aqui, né, que você vá ler, que você peça o Espírito Santo para que ele possa te liberar uma palavra, porque muitas vezes o que o Espírito Santo fala comigo não é a mesma coisa que vai falar com você. Por isso que é importante, né, você ter essa individualidade, você ter essa intimidade com o Senhor, para que ele possa te abençoar. E claro, né, você cumprir um princípio, né, que é buscar primeiro o lugar de Deus e depois as outras coisas vai ser acrescentada. Amém? Então vamos orar, gente, para encerrar. Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pela semana que se inicia. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada porque nós podemos te buscar, nós podemos te procurar. Obrigada porque o teu fardo é leve e porque independente do nosso pecado, o Senhor sempre está aberto a nos perdoar. Deus, eu te peço que o Senhor nunca se canse da gente, que eu sei, Senhor, que nós vamos cometer erros e eu sei que antes mesmo da gente cometer, o Senhor já está ali sabendo que a gente vai cometer. Mas eu te peço nesse dia que o Senhor nos abençoe para que a gente não erremos, para que nós possamos ser, Senhor, aquela pessoa que levanta, aquela pessoa que cura, aquela pessoa que não aponta o dedo, aquela pessoa que conhece a tua palavra para rebater o inimigo. Eu te peço, Senhor, que guarde os nossos caminhos de todo mal, que livre nós, livre nossa família. Abençoa, Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, para que todos eles estejam de acordo contigo, com a tua palavra, e para que tudo que a gente for fazer nos leve muito mais perto do teu propósito. E para que nós também saibamos a te dar a glória. Eu te peço, Pai, pelo nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê uma semana de milagres e que o Senhor sempre abra o nosso coração para falar conosco, Pai. E eu peço que para quem vai ouvir essa palavra, que o Senhor abra o coração dessa pessoa, abra os olhos espirituais dela para que ela entenda tudo aquilo que eu falei aqui, porque eu não falei por mim mesma, mas eu falei através do Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor faça com que ela entenda, com que ela mude, com que ela tenha sempre uma direção, com que a luz encontre o caminho dela. E para que, Senhor, o Senhor seja sempre o nosso primeiro lugar. É o que eu te peço pelo nome de Jesus. Amém. Gente, estamos finalizando mais um dia do nosso devocional. Deixa o seu curtir aqui no vídeo. Comenta se essa palavra abençoou sua vida de alguma forma. Compartilha nossa mensagem com várias pessoas aí do seu WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Transborde na vida do outro, para que Deus possa transbordar na sua. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Amém? Bom dia, povo de Deus.